nosso colosso de Rhodes, do direito, nosso querido doutor Antônio Carlos Cristiano, aqui da região do ABC. Gostou do colosso de Rhodes? Te coloquei numa pose aí de... Nem sei se mereço tanto essa qualificação, né? Mas eu agradeço aí, que é uma responsabilidade muito grande, né? Olha, doutor, não tenha dúvida, acompanhamos o seu trabalho há muito tempo, né? E, mais uma vez, né, vamos agora para a segunda parte aqui do nosso programa, focando muito na questão da segunda instância. Como eu já disse na abertura da parte 1, lá do começo aqui dessa série de entrevistas com o doutor Cristiano, é um conhecido da casa, já teve programa aqui. Aliás, esta mesa, antes de falar da PEC, essa mesa, saudades dela? Muita saudade. Essa mesa... Eu só ficava aqui, aliás, né? Ficava aí. Sabe que eu adoro essa mesa? Eu tenho... Aliás, podemos, claro. Sim. Lembra que quando eu liguei pro senhor, né? Falando, doutor, eu vou... O senhor, não tá no ar, não. Não, estamos no ar. Ah, tá no ar. Estamos no ar, tranquilo, claro. Ele falou, doutor, vamos continuar usando a mesa, que é bastidor. Ah, sim. As pessoas gostam disso. Gosta. Né? Esse momento bastidor. É. Até porque acredito que as pessoas estão acompanhando. É assim, vamos ser sinceros. Todo mundo viu que essa mesa já apareceu em tudo que é programa de esporte, de moda. É verdade. De orixás, enfim. E eu me lembro que quando eu fiz o projeto, até de um grande amigo também, um jornalista, ele um grande produtor, ele me deu a ideia de fazer essa mesa nesse formato. É sensacional. Maravilhoso. E aí você me ligou, né? A TV me ligou, você me ligou, eu falei, não, tá à disposição, continua. Né? Porque eu digo o seguinte, tudo aquilo que nós podemos fomentar para o bem, contribuir para o bem, é nosso dever. E o jornalismo que vocês fazem aqui na casa tem contribuído para o bem, porque todas as vezes que nós levamos informação de forma eficiente, com qualidade, você vai colher um resultado. Sabe o que você vai colher? Soberania popular. Verdade. Isso aí. É isso aí. Ó, só para terminar, eu lembro que eu entrevistei o SCAF, o Paulo SCAF veio aqui. Dr. Paulo SCAF. E ele sentou exatamente aí. Eu lembro que, né? Paulo SCAF, presidente da Fiesp, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Né? Porque realmente é uma mesa linda. Mesa à parte, bastidor à parte da Eco TV. Vamos voltar ao nosso assunto principal, prisão, a segunda instância. Olha, no bloco, no programa anterior, na parte 1, nós falávamos da questão da mudança. Então eu já gostaria de pegar aqui, doutor, a Constituição, como que ela pode ser alterada? Como que a nossa Constituição pode ser mudada, modificada, principalmente falando aqui dessa introdução da prisão em segunda instância? Eu quero dizer o seguinte, garantias e direitos fundamentais previstos no artigo 5º não podem ser mexidos. Não é a minha vontade. Eu não falo isso defendendo um aspecto liberal, um aspecto defensivo. Eu falo isso por um princípio constitucional. Verificado isso, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele trabalhou à luz da Constituição. E vou dizer isso, e vou só me permita me alongar um pouquinho mais. Como eu disse do artigo 60, parágrafo 4º, nós não podemos mexer. Quando nós falamos no artigo 5º da Constituição, nós não falamos especificamente deste ponto. Eu vou dizer uma questão que eu cito como exemplo. O artigo 5º ela tem uma previsão do direito de propriedade, que a casa é um asilo inviolável e nela podendo se penetrar ou ingressar somente por ordem judicial. O artigo 5º, ela é uma previsão constitucional, garantias e direitos individuais, que está associado ao quê? A presunção de inocência. Mas pera um pouquinho, doutor, o que tem a ver presunção de inocência com a casa? Sabe por quê? Porque nós estamos dentro de uma possibilidade de uma quebra de um direito fundamental. Porque nós estamos trabalhando em uma persecução penal. A persecução penal, ela se resume desde o princípio do direito de inocência, àquele que é acusado, até a última decisão do judiciário. Logo, se nós tivermos uma interpretação de uma autoridade policial dizendo, em certos casos, a casa poderá ser invadida, porque
Abre aspas, porque se justifica que existe notícia que naquela casa, naquele lugarejo, naquela choupana, existe droga. É um ponto de droga. A casa é asilo inviolável, independente do seu tamanho, da sua proporção, independente de ser uma choupana, independente de ser um barraco, independente de ser uma edícula, ou que seja. Percebe que é um princípio constitucional? Sim. Quando nós quebramos princípios da soberania, estou batendo na soberania popular, você está quebrando o direito à vida. Você não está nas mãos de uma Constituição. Você está nas mãos de um ato personalíssimo de determinadas autoridades que foi o seu questionamento. Não que são, mas são personalidades que têm o poder. Todo homem tem a sua alma. Todo homem ele é contido. Se eu perguntar para você qual é o time que você torce... Corinthians. Se eu falar que eu sou palmeirense, eu tenho convicções pelo meu Palmeiras. Claro. Você tem convicções pelo Corinthians, não é verdade? Sim, sim. Mas nós temos que estabelecer regras de conduta que não podem ser rixosas entre o palmeirense e o corintiano. Porque se eu estabelecer que o Corinthians pode bater nos palmeirenses, o que vai acontecer? Não pode. Ah, por quê? Porque o Corinthians é uma torcida maior, considerada no Brasil e até no mundo junto com o Flamengo. Percebeu? Sim, vira uma várzea, né? Se agora, se é o sabor do momento, se é o sabor dos tempos, se é o sabor da questão política atual, cada juiz for interpretar nessa onda, vira uma várzea, né? Acabou. E aí é o risco... Vira bang-bang, Idade Média. E aí eu quero falar o seguinte, é o risco da instabilidade jurídica. Para que não exista um risco de instabilidade jurídica, todo juiz, todo promotor, todo advogado, e eu falo dos operadores do direito, eles são escravos e em obediência. Quando você fala escravos, você lembra do que? De obediência. Então, essa palavra obediência, elas são e devem estar em face e do respeito de toda a autoridade constituída e todo aquele que milita com direito. Nós temos que ser submissos à Constituição. Ô, doutor Cristiano, então, gostaria que o senhor comentasse, porque quem defende a prisão em segunda instância coloca muito a questão da impunidade. Da impunidade. Pelo que o senhor falou aqui, né, estamos já na parte 2 da entrevista, né? Quem está nos acompanhando, ficou bem claro. A leitura que se faz da sua fala é que a prisão em segunda instância, ela não favorece a impunidade. Estão se criando aí uma ideia que não tem fundamento. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Como é que nós chegamos nesse ponto, então, que se criou a ideia de que quem defende, quem é a favor da prisão da Constituição, né? Olha, trânsito julgado. Quem é a favor disso? Você é a favor da impunidade. Como é que chegamos nesse ponto? Explica melhor a sua leitura sobre essa questão de elencar, né? Prisão, segunda instância e impunidade. É porque nós estamos vivendo num momento, e eu sempre digo isso, de uma evolução da democracia brasileira. Nós estamos tendo conhecimento das leis, somos obrigados a exigir, e uma evolução também, não da impunidade, uma evolução do crime dentro da sociedade. Cada personagem das nossas instituições brasileiras tem o dever. O Estado brasileiro ele tem o dever de combater, através da persecução penal, combater o crime. Seja através da polícia, quem combate o crime é a polícia. Quem investiga é a polícia. Certo. Juiz não combate crime. Juiz não ele não tem esse poder, ele tem que cumprir a Constituição. Por que isso? O que nós temos que entender dentro desse campo da impunidade? A prisão, ela me parece que se volta, e aí é conhecimento, no passado, como num aspecto de vingança, de castigo. Ela não pode ter essa visão de castigo e de vingança. Essa não é a finalidade da prisão. A prisão, ela deve existir, ela deve seguir o seu rito após todos os trânsitos do direito de defesa.
Não se trata de defender aquele que cometeu. E hoje qual é a grita da sociedade? Não é a violência. É corrupção. Você percebe que cada momento é isso? Cada momento é isso. Nós estamos discutindo o quê? A corrupção. Temos mecanismos para combater a corrupção? Temos. Prova disso que se estabeleceu a Lava Jato. Sim. A Lava Jato, ela não pode ser um ato personalíssimo. Ela tem que ser um ato ativo do combate à criminalidade, de combate à corrupção, combate ao crime do colarinho branco. Sim. Agora, vamos punir? A impunidade não está no problema da Lava Jato. A impunidade não está no castigo da prisão. A persecução penal, a condenação, sim. O que tem que ser buscado? E aqui eu queria aventar essa discussão aqui no debate, que eu falei assim, mas então qual que é a saída? Tem saída? Tem saída legislativa. Como recolocar nos trilhos da nossa Constituição? Sabe qual é o grande problema hoje? Eu vou dar um exemplo. O nosso problema hoje tem que ser mudado por PL. Certo? Por que tem que ser por PL? Nós temos que mudar na lei dos códigos penais. Mas não é aumentar a pena que não vai resolver. Não é, não, prende no segundo. Porque nós não vamos ter cadeia também. Porque nós temos uma pirâmide no Brasil que é a seguinte. Quem que consegue chegar no STF no Brasil? Quem? Quem? Perguntar para os universitários. Nós temos uma pirâmide que 50% não consegue ter o direito de defesa. Sim. Que não consegue ter o acesso à justiça. Então dá para contar nos dedos o que é se manejar um recurso ordinário e um recurso extraordinário. Então todo mundo vai ser condenado em segunda instância? Ah não, ele cometeu um crime. E se essa pena for excessiva? Ele fica preso além daquela pena que ele não merecia. Qual é a saída? Hoje o problema sabe onde se encontra? Na prescrição da pena. Vou te dar um exemplo aí. Quem está nos ouvindo vai entender a visão. Hoje os crimes prescrevem. Essa figura de prescrição do crime é o que gera impunidade. Um caso clássico disso. Presidente José Maria Marim, da CBF. Está na cadeia nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a questão é a prescrição, lá não tem. Então o cara vai ser processado, vai chegar a hora, vai para a cadeia e vai cumprir a sua pena. Então, a saída nossa, vou te dar outro exemplo. Ronald Biggs. Quem foi o Ronald Biggs? Já morreu. Ele foi no Jô Soares, ele assaltou o trem pagador da Inglaterra. Olha, confesso, como eu gosto de ser transparente, eu não quando o senhor falou pra mim, eu falei, nossa, já me colocou aqui. O Ronald Biggs, não. Ele veio para o Brasil, ficou aqui escondido no Brasil, esse caso. Porque ele falou, bom, lá no Brasil existe a prescrição da pena. Nossa. O crime prescreve em 30 anos. Certo? Só que depois foi julgado essa ação. Se ele deveria ser deportado, foi e morreu na prisão na Inglaterra. Por quê? Porque não tem a prescrição. Houve a punição através do crime que ele cometeu quando ele tinha 30 e poucos anos na Inglaterra, morreu com 86 anos numa enfermaria de um presídio na Inglaterra. Então, o problema, e eu quero trazer aqui para você... Momento cultural aqui, hein, olha que interessante que eu quero trazer de forma até conclusiva, que diz o seguinte, a solução, eu até coloquei aqui, que teve que ser feita por projeto de lei, que é a mudança do Código Penal. O que diz o artigo 107? Extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou preempção. O que é a prescrição? Hoje, se o sujeito tem 60 anos, a pena dele reduz 50%. Prescrição. Tá. Aí é que todo mundo fala, pô, mas que impunidade? Menor de 21, redução de pena. O que tem que ser feito? Presunção de inocência. Se recorre até a última instância, fica em liberdade, exerce seu direito, desde que você preencha os requisitos para isso. Não se confunda. Sim. Não se confunda. O cara não... Vamos bater essa tecla, porque eu acho que essa tecla é importante. O cara agora vai poder ficar em liberdade. Não. Se o juiz verificar... Prisão preventiva continua... Continua a prisão preventiva, artigo 311, 312. Se ele preenche os requisitos, vai ficar em liberdade. Vai chegar em determinado momento, se extingue a prescrição, faça uma PL para acabar com a prescrição do artigo 107 do Código Penal. Exemplo, olha aqui, ó.
Exemplo da prescrição. A prescrição será reduzida pela metade quando... Hoje é a lei. O autor era menor de 21. Pela metade. Se ele cometer um delito, ele era menor de 21 na época do fato, reduz 50%. Se ele pegou 3 anos, hoje, ele pega 1 ano e meio. Ele pega 1 ano e meio. Olha aqui, ó. Na data do crime, ou maior de 70 na data da condenação. Vou citar um caso. Não, eu não estou personalizando. Foi um caso que foi julgado, foi um caso que discutido, que foi o caso do ex-deputado federal aqui de São Paulo, foi o caso lá do ex-juiz, o Lalau. Ele teve direito ao quê? Ao benefício da... A impunidade, ela está na prescrição, ela não está no direito de recorrer em liberdade. E aí os nossos deputados, eles têm que enfrentar essa questão, e aqui fomento até um debate, que a saída jurídica prevista, sem mexer na cláusula pétrea, é mexer na lei subjetiva e objetiva, que são os códigos penais. Aí você estabelece um tipo penal e diz o seguinte: em crimes hediondos, tráfico de droga, homicídio qualificado, colocamos ainda mais crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, crime do colorinho branco, acaba-se a prescrição. Aí o cara ficou livre por 10 anos, a prescrição dele não tem mais, daqui 15 anos ele exercitou o último recurso dele, vai ser preso, expedido mandado de prisão e vai cumprir a pena dele se ele pegou de acordo com a desometria da pena aplicada. Se ele pegou 10, vai ficar 10. Se ele pegou 15, vai ficar 20. Se ele pegou 20, vai ficar 20. É o que aconteceu com o Ronald Biggs. Morreu na cadeia. É o que está acontecendo, que aconteceu com o Marinho. José Maria Marinho está preso na América. Porque lá a prescrição não existe. Percebeu a discussão que tem que ser feita pela sociedade? Agora, quando você joga para a torcida, é diferente. A torcida vê o gol, vê o sabor do momento. A torcida vê o Gabriel de Jesus, ele arranca a camisa, coisa maravilhosa, e todo mundo vai. É o gol, é o momento do gol. Agora, para ele fazer aquele gol, para ele chegar naquele gol, ele tem que ter muito preparo, e muita técnica, muito conhecimento. Agora, ali é uma vibração. O perigo nosso, nesse momento, é essa vibração da torcida. É um momento de extremismo que nós estamos vivendo. E é um momento pessoal da alma hoje que nós estamos vivendo apenas um momento. E como será essa Constituição? Foi feita em 88. Essa Constituição, ela não é para agora, ela é para a eternidade. Ela não pode daqui a pouco, não, vamos mudar a Constituição, vamos mudar... a busca... É verdade. Existe legalidade nisso? Não tem. Existe legitimidade? Não tem. Então, a saída é prescrição de pena. Meu amigo, você cometeu um crime, vejo que você não precisa ficar preso agora, vai exercitar seu direito de defesa, daqui 8 anos acabou o seu recurso. Até porque... Vai preso. Beleza, vai preso. Daqui 10 anos você vai cumprir sua pena. Até porque o único direito que uma pessoa dessa tem, qual que é? É provar a sua liberdade. Sim. Tem esse outro lado aí também, né, doutor? Como se fosse até uma... O único direito que uma pessoa dessa tem é provar a liberdade. E qual o problema da pessoa ter essa busca em provar a sua inocência, né? Qual o problema? Sim. Né? Realmente o direito de inocência, o direito de presunção dessa inocência, ele é presumido culpado até que se prove. Todos nós temos que ser apresentados a um juiz pela argumentação. Eu quero trazer só um paralelo para que as pessoas entendam o que é aquilo lá que hoje a pessoa vai presa e no outro dia vai para ser apresentado para o juiz. Foi criação do Brasil? Não, garantias de direitos humanos, que diz lá, o Brasil é signatário, todo aquele que é preso, acusado de um crime, tem que ser apresentado imediatamente para um juiz. E todo mundo acha que foi uma ideia brasileira. Não, nós temos uma ideia... Uma ideia não, nós não estamos... Veja bem, foi bom você tocar na questão. Nós não podemos discutir esquerda ou direita, é o que eu falei. Nenhuma decisão da esquerda, nenhuma decisão da direita, ela é sábia. Concordo. Não é? Ela não é sábia, ela não é sábia. Sabe por quê? Porque ela está detida de elementos de interesse ideológicos.
Então, quando você fala em direito, quando você fala em Constituição, você fala na soberania, você fala de estudo, você fala de conhecimento, você tem que estar acima de todas essas situações. Essa é a esperança do STF. Porque o STF, quando ele julga, ele não julga pelo clamor das ruas. Ah, mas foi... Agora eu vou te falar uma coisa. Esperamos que não julgue pelo clamor das ruas. Não, é o que nós queremos. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Ah, mas foi quebrado o sigilo de uma pessoa. Tem que quebrar mesmo porque ele tem não sei quantos milhões na conta dele. E amanhã, quando alguém quebrar o seu sigilo? Verdade. O mesmo direito para aquele é para este. Sim. Não é? E você, se tiver seu sigilo quebrado, você vai conseguir chegar no STF? E do nada ainda, né? E do nada, você vai reclamar para quem? Porque tem que ter uma, Sabe o que vai acontecer? Tem que ter uma investigação para isso. Você vai pode quebrar o sigilo da falar assim, olha, fica quietinho, cala a sua boca, que você sabe com quem você está falando. Nós precisamos sair dessa cultura. Falando em sair dessa cultura, estamos caminhando para o final do programa. Olha, demais, hein, doutor Cristiano? Eu vou falar com o Miguel, conversar com o pessoal aqui. Tem que ter mais desse tipo de programa, porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando serviu demais. Serviu demais. Parabéns. O senhor sabe da minha admiração pela sua pessoa, a sintonia que o senhor tem aqui com o canal, né? É muito legal, é muito bacana. E só posso parabenizá-lo. Parabenizá-lo pela sua caminhada, né, pela sua dedicação. E saber, olha, não é fácil, viu? Né, a pessoa vir aqui, não jogar para a torcida, porque a gente sabe disso. Que tem de gente que vê uma postura como o senhor e o senhor sabe disso, e mesmo assim é a coragem, é saber que tem que seguir a Constituição, que, como o senhor disse, nós vamos passar, mas a lei ela fica, é algo que tem que ser seguido. Então, parabéns, parabéns pela sua participação, muito obrigado. Mas como eu faço com todo mundo, olha só, aquele teste de poder de síntese. 1 minuto, câmera 3, considerações finais. Eu quero agradecer a você que me ouviu com paciência através dessa entrevista maravilhosa que foi realizada pelo jornalista, pelo Beza, pelo apresentador, pela dedicação que ele sempre teve com a direção da Eco TV. Mas é o que eu disse, eu agradeço você. Nós temos que realmente, para debatermos, para decidirmos, nós temos que buscar informação com conhecimento, com estudo, e somente assim nós podemos tomar decisões. E a nossa decisão, ela não pode ser apenas partidária, ela não pode ser apenas ideológica. Nós temos que ter uma decisão com muita convicção. Quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, nós estamos falando do direito individual de cada um de nós, do direito não apenas daquilo que nós, quando abrimos o portão da nossa casa e nós nos deparamos com a nossa visão até onde ela chega. Ela é muito maior. Nós estamos defendendo, como eu disse, um Brasil, defendendo uma soberania popular. Obrigado por você ter me ouvido. Doutor Cristiano, valeu, muito obrigado, show de bola, até a próxima. Aquele abraço, valeu!